Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Gusta, você tá feliz que Barraca do Beijo 9 vai sair pela HBO? Ah, não vai mais, né? Mas você ficaria feliz? Eu recebi meu e-mail aqui da Netflix e eu gostaria que a Netflix mantivesse o acordo que ela fez comigo. Mas, enfim, já que, né, são acordos bilionários aí, vamos ver. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Meu amigo, me diga, você está feliz que a 20ª temporada do 4º spin-off de Yellowstone vai sair pela HBO Max? Deus, eu tive um mini infarto aqui. E aí, cinéfilos no Meia Pantufa? Nossa senhora. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente. A gente acabou falando muito sobre a venda da Warner nas últimas semanas, mas somente ali pelas beiradas. Então a gente decidiu se aprofundar um pouco mais sobre o que essa aquisição pode significar para a indústria do entretenimento como um todo. Ainda que o cinema e a TV não sejam exclusividade estadunidense, o poder que essas companhias têm em diversos países, inclusive o nosso, pode mudar muito o modo como as produções chegam até nós. No fim das contas, a Netflix é carta fora do baralho e a Warner vai ser vendida para Paramount. Em um processo para lá de controvérsia que envolve algumas das pessoas mais abjetas que você pode imaginar. Quais vão ser os impactos disso para as produções do segundo maior streaming do planeta? E por que tanta gente falava que essa era uma situação sem vencedores, independente do resultado? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E agora a gente também tá no Substack, então segue o Meia Pantufa lá para receber conteúdo escrito toda semana, seja ele uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento ou até mesmo uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Além disso, comenta aqui no episódio se você concordou, discordou de alguma coisa enquanto tá ouvindo aqui. Esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast pra todo mundo. Bom, chegou a hora, hoje é dia de discutir Netflix, Paramount, Warner, grandes companhias, tudo que eu mais adoro, bilionários, companhias comprando outras companhias, tudo isso e muito mais no Meia Opinião. Meia Opinião. Eu sei que é feio já começar com um disclaimer, mas eu acho que a gente tem que começar com um disclaimer. A gente não é exatamente o Flow, a gente não vai falar um monte de bosta aqui, mas ao mesmo tempo a gente não é entendido de mercado do cinema, de negociações de fundos de investimento, não sei o que. A gente vai comentar sobre as nossas impressões artísticas, as nossas impressões políticas de oligopólio, de produções, de um universo diferente de entretenimento que pode permitir esse tipo de venda, esse tipo de compra, mas para entender melhor sobre o que significou esse processo, que ainda está em andamento, né? Quais são as reais implicações disso, falar em termos financeiros, por que deu certo para um, não deu certo para outro, como que isso pode avançar, não pode avançar. Nós não somos o canal, tá, gente? Vocês vão achar a gente muito mais bem informada em grandes portais, particularmente em grandes portais dos Estados Unidos, que adoram cobrir esse tipo de coisa. Vocês vão achar a gente muito mais informada, que trabalha muito mais envolvido com isso. O Lucas fala muito aqui do Michel Arouca, que é ótimo, inclusive, no Falando de Nada, como eles têm abordado esse assunto há muito tempo e as impressões dele. Ele gosta muito de falar de mercado com a Aline. Então a gente super recomenda que vocês se informem por fontes mais detalhistas, fontes que vão saber informar mais sobre essas coisas financeiras envolvendo essa aquisição. A gente vai falar mais sobre os nossos pitacos artisticamente falando, sobre o futuro do entretenimento, sobre o que a gente acha dessa coisa toda, dessa guerra que, na data de gravação desse episódio, a Netflix já caiu fora, a Paramount vai comprar, agora tem os detalhes de FCC, detalhes de formação de oligopólio, coisas de vende um grupo pra cá, vende uma TV pra lá, empurra outra pra cá, porque não pode ter cartel, não sei o que, mas vai sair inclusive porque o governo atual foi parceiro da Paramount nessa compra, nessa aquisição. Bom, muita coisa num balaio, num assunto muito abstrato, mas assim, Lucas, toda essa conversa começou porque teve um rebuliço da indústria com a proposta da Netflix pra venda da Warner, e a indústria se posicionou
de forma muito mais clara contra essa compra, e sindicatos de diretores, sindicatos de atores, de produtores, gente grande fazendo barulho contra essa compra pela Netflix, e não pelas razões morais, formação de oligopólio, preço, consumidor, coitado do consumidor, e sim por razões deles mesmos, né? E aconteceu muito mais quando a Netflix anunciou a compra do que quando a Paramount conseguiu fechar a compra. Por que é isso, hein? O que você achou desse segmento todo aí, dessa briga? Como que você absorveu essas informações nesse momento inicial em que isso começou a ser debatido? Cara, é muito triste, né, toda essa história aí desde o começo, porque para começo de conversa você se deparar com quem vai comprar o Warner, a Netflix ou a Paramount? E aí a pessoa vai desligar e fala, a Paramount? Por que a Paramount seria ruim? A Paramount tem mais ligação com o Trump do que vocês possam imaginar, tá? A galera lá de dentro, então ficou muito aquela... Sabe aquele meme que tem um míssil, assim, Estados Unidos republicano, e um míssil com a bandeira LGBT, com um monte de coisa, woke. Exatamente, democrata. Democrata. Pô, é um míssil do É o mesmo jeito. mesmo míssil, mas outro tem um bordado Então, LGBT. pra mim, essa LGBT seria a queer. Netflix aqui. A Netflix, ela tem essa coisa mais... Essa pegada mais progressista, ela insere certas pautas ali no seu conteúdo, mas a gente sabe o que a Netflix representa em termos de mercado, né? E a Paramount já é uma... A gente já olha pra uma empresa que talvez seria mais viável do ponto de vista de salvar o cinema, né? De manter os filmes sendo exibidos no cinema, enquanto a Netflix... Resumindo, a Netflix, ela não tá nem aí pro tempo de cinema dos filmes. O Ted Sarandos já falou que ia manter 45 dias como se fosse, assim, uma excelente coisa, né? Como se fosse, não, mas eu ainda vou manter 40 dias no cinema. Amigo, 40 dias no cinema, o filme não vai ter sobrevida, né? Então, eles querem saber de visualizações ali no streaming. Eles teriam... Se a Warner vai pra Netflix, a Warner tem direito de Senhor dos Anéis, Harry Potter, vários filmes clássicos, Game DC, of né? Thrones, Friends, DC. Game of Thrones, Friends. Então, assim, várias propriedades intelectuais, assim, da cultura pop. Eu diria que a maioria, o que não é da Disney, é da Warner. Então, a gente teria tudo isso centrado na Netflix. E, assim, a Netflix, a gente tá numa fase que a gente sabe publicamente que ela faz roteiro pra quem mexe no celular. Pra mim, assim, é muito claro que ela acabaria com o cinema. Eu tenho muito essa leitura. Então, assim, quando a Netflix firmou, né, que seria a verdadeira compradora ali da Warner, que tava essa disputa entre a Netflix e a Paramount, eu acompanhei muito isso daí pela visão do Michel Arouca e da Aline, que em termos de mercado são os dois principais que eu acompanho, né, que falam sobre o assunto. E eles sempre tiveram, o Michel Arouca sempre teve a posição de que seria a Paramount mesmo que iria levar, e que seria a decisão menos ruim, né, que não teria um cenário bom, mas que seria a decisão menos ruim. E eu concordo, porque a Netflix, gente, ela ia acabar com tudo. Então, assim, beleza, tem o Game of Thrones aqui, vamos fazer 10 séries de Game of Thrones aqui daqui pro fim do ano, vai sair tudo só em streaming, vamos pegar aqui, ó, Friends, vamos fazer outro de Friends, vamos fazer Friends de novo. E aí vamos soltar aqui no streaming, e não ia ser semanal, e solta tudo de uma vez. E gente, pelo amor de Deus, se alguém viu um frame de One Piece live action que saiu, que estão tentando me convencer a ver One Piece, e assim, eu entendo que o anime pode ser bacana. Agora, alguém caiu no Instagram, em alguma rede social de vocês, algum vídeo do live action de One Piece, meu Deus do céu, parece IA, é horroroso, mano, meu Deus do céu. Então, assim, e é o que a Netflix faz, a Netflix tem ali a sua vertente de, beleza, nós queremos figurar no Oscar, então ela tem a sua vertente ali de pegar bons diretores e fazer alguns filmes. Eu acho muito bom que a Netflix vai apanhar de graça hoje, porque assim, ela nem tá na negociação mais, a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, a gente vai aproveitar o episódio pra ficar descascando a Netflix por uma hora. Então, assim, a Warner ir pra Netflix significava esse perigo, sabe? De a gente pegar todas essas principais propriedades intelectuais e tudo que tá no domínio ali da Warner e a gente perder a exibição disso tudo no cinema, a gente perder a autoralidade, porque a Warner eu vejo como um estúdio que ainda mantém uma certa autoralidade ali pros diretores. Em termos de cinema, né, de a gente ter essa sobrevida do cinema, que a gente vive falando que o cinema vai morrer tem 10 anos, em termos dessa sobrevida do cinema, eu acho que seria muito pior ir pra Netflix. Então, ainda bem que... E em termos de qualidade também, né? A gente sabe da qualidade do conteúdo massificado que a Netflix faz, e tem coisas boas ali que saem dali, mas assim, são exceções. Então, assim, sobra... Na data que a gente tá gravando, que o episódio já foi finalizada, essa negociação, a Paramount comprou a Warner, e eu acho que foi pro lado menos ruim, assim, porque eu acho que não é uma vantagem nenhuma das duas empresas. Eu não entendi, pra começo de conversa, nem por que a Warner foi parar nesse buraco
precisava ser vendida. Pra começo de conversa, eu não entendi como que chegou a esse ponto, porque tem dívidas e o caralho é 4 ali, mas eu acho que a gente ainda, olhando pra onde foi, finalizou ali essa compra pra Paramount, o que a gente vai ter de futuro aí em relação à produção de conteúdo, todas essas propriedades que são do domínio da Warner, o que vai acontecer. Eu acho que a gente ainda vai ter um investimento em cinema, ponto de vista de manter os filmes, de tentar fazer dinheiro com bilheteria, com cinema mesmo. Eu acho que do ponto de vista da empresa eles ainda vão prezar fazer isso, mas também ainda fico muito com o pé atrás do que vem por aí, do que eles vão, se vai continuar tendo essa autoralidade, se a gente vai continuar tendo diretores podendo fazer os filmes que eles querem ali, se a gente vai ter uma certa censura no que vai vir por aí. Então assim, eu acho que tá tudo muito nebuloso, não tô muito confiante assim de que vai ser, agora as Mil Maravilhas, agora vamos salvar o cinema, foi pra empresa que deveria. Não, pra mim a Paramount, tipo assim, era a menos pior do rolê e, enfim, tô muito com o pé atrás aí do que vem por aí, viu? Era menos pior porque pelo menos é um estúdio, né? A gente pensa isso, é um estúdio centenário. Na verdade, nenhum desses é mais o estúdio original. A Paramount pertence à Skydance, é tudo conglomerado, ela já foi vendida há um tempão. A Warner foi vendida pro canal do Peixonauta, gente, assim, pro canal dos Irmãos à Obra, é assim, não é que a Warner comprou a Discovery, a Discovery comprou a Warner. É assim, não dá pra entender o buraco financeiro que esse estúdio se enfiou. Tem uma coisa de retrato dos tempos também, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, mas porque não é porque a Netflix perdeu essa batalha que a Netflix não está ganhando a batalha de como as pessoas consomem cinema e TV hoje. Gusta, fala um pouquinho aí sobre esse imbróglio todo. Nossa, eu acho que vocês chegaram no ponto, assim, que eu queria começar falando, que é toda essa construção de narrativas, né? Porque são empresas, antes de tudo, são empresas que visam o lucro. A gente precisa passar primeiro por esse ponto, né? Porque ninguém tá querendo fazer Harry Potter pra você ser mais feliz na sua casinha, não, tá? E outra, não estamos falando aqui sobre a pureza artística do cinema independente, vamos apoiar os produtores independentes, que é a nossa pegada, a gente é apaixonado por cinema e tal. Estamos todos falando de uma indústria, a gente não tá falando do cinema como um todo, a gente tá falando de grana, né? Exato, e muito dinheiro, né? Então, assim, eu acho que toda essa discussão é uma discussão narrativa, é uma disputa narrativa, porque o dinheiro, ele se faz em cima da construção da ideia de dinheiro. Então, eu acho que como é uma indústria que tá com um oligopólio gigantesco e já chegou no extremo de relações de oligopólio mesmo, né? De concentração de riqueza na mão dessas poucas empresas, de compra, vai gerando complexos e essas empresas vão ficando gigantes, chega um momento em que começa a dar um bug, né? Assim, de, tipo, quem tá certo, quem tá errado, porque você vai ter 2, 3 players gigantescos ali no máximo, que atualmente seria o grupo Warner ali, né? A Paramount, a Netflix, a Disney, talvez, ali, assim, esses 4 maiores, né? Então, você vai criando essa tentativa das empresas criarem narrativas, porque todo mundo depende de ações, todo mundo depende de investimento, todo mundo depende de uma quantidade de fatores absurdos que estão aí, né? Que o bolso deles depende de como eles contam a história da própria empresa, basicamente. E aí surge a figura mais tosca que existe no planeta atualmente, que é o fã de empresa, né? Não, assim, não, eu quero que tal compre porque essa é a minha favorita. Meu irmão, fala sério. Fã de empresa, né? Pode desligar agora, pode ver outra coisa. A gente tá vivendo um momento muito regressivo, né? As pessoas, elas estão muito infantilizadas no sentido de, tipo assim, de gerar essa, sabe, o meu Harry Potter, tipo, eu vi um post assim, tipo, aproveitem Harry Potter em 2026, porque a partir de 2027, o imaginário de Harry Potter já vai ser outro, porque vai sair a série. Gente, cresce! Pelo amor de Deus, é só Harry Potter. É só um livro. Não, a frase aproveitem Harry Potter em 2026 já é uma bosta, né? Harry Potter já era pra ter parado de aproveitar lá em 2020, gente. E, pra não dizer antes. Gente, já não aproveitou, não? Quando era pra ter aproveitado? Exatamente. E assim, como tem toda essa construção de narrativa das empresas, eu acho que assim, as duas narrativas que estão vigentes da Paramount e da Netflix são contrastantes, né? Elas estão em disputa e são a seguinte: Paramount, nós vamos defender o cinema
cinema tradicional e a indústria tal qual ela é, e janelas de cinema, né? Os exibidores vão ter a sua renda garantida, as salas de cinema vão ter pessoas, a gente vai fazer campanha de balde de pipoca de bolsa quando tiver a estreia da Diabo Veste Prada e cabeça de dinossauro quando tiver Jurassic Park. E é isso aí, essa rede de fornecedores, de distribuidores, de grandíssimos empresários, gente, que estão interessadíssimos que isso tudo se mantenha. Existe uma rede já construída, né, na cadeia produtiva de fazer dinheiro que exige que isso se mantenha, porque do outro lado nós temos a Netflix que vai lá e fala, a gente vai acabar com tudo isso aí, a gente não quer mais cinema, a gente não quer mais o espectador na sala de cinema, que ninguém gosta de cinema, o povo vai no cinema, tem gente com o celular ligado, que foi a própria Netflix que provocou isso, mas eles falam assim, não, a gente vai no cinema e não dá pra ter paz, então vamos assistir em casa, vamos assistir no metrô, né, vamos assistir onde é que você queira, o cinema é você é o nosso cinema, seja né? seu próprio cinema, seja o seu cinema você próprio mesmo, né, aquela coisa. Então assim, essas disputas narrativas, elas têm interesses que a princípio são muito tipo, o cinema, a liberdade individual, mas não, de um lado a gente tem a Paramount que tá defendendo toda uma cadeia estrutural vigente que já existe, né, a Skydance, ela tá protegendo uma estrutura que já tá dada ali, e do outro lado a gente tem a Netflix que quer construir, que não só quer construir, ela já construiu todo um complexo de dados, de obtenção de dados. A gente não pode esquecer que a Netflix é uma empresa de tecnologia, não um estúdio, empresa de tecnologia, né? que captura dados para vender dados e trabalhar com eles. Então a gente tem que entender que isso tudo gera dinheiro, isso tudo mantém uma estrutura que a Netflix já se firmou e ela tem profissionais, mais uma vez, uma cadeia produtiva que gera dinheiro, que as pessoas pagam, são salários altíssimos e grandes centros de dados que a Netflix tem, alimenta e tudo mais. E assim, tudo isso tá em jogo. Não é só o cinema tradicional versus o cinema no celular. Então, esse jogo todo, ele tem que ser levado em consideração. E aí, quando a gente entra nessas discussões de tipo assim, eu prefiro assistir filme no cinema, eu quero que a janela do cinema seja de 45 dias ou 90 dias, eu quero que... Tipo, a gente vai entrando em subtemas dessa grande discussão, por isso que o Luiz já introduziu, já falou assim, cara, é uma discussão muito ampla e rende muito, sabe? Vai rendendo muito desdobramentos. Tipo assim, rende desdobramento no nível de tipo, assim, o que vai acontecer com as pessoas que trabalham na Warner? O que vai acontecer com as pessoas que trabalham na Paramount? Como que vai ser a fusão dessas empresas? É tipo assim, vai afetar a vida real das pessoas. Uma fusão, uma compra de uma empresa, ela afeta materialmente a vida das pessoas. Então, tem toda essa discussão, assim, também de uma cadeia produtiva que tá por trás disso, né? No fim das contas, eu acho que, assim, não dá pra torcer pra um lado. Eu acho que torcer pra um lado é, tipo, torcer contra a gente mesmo, sabe? Torcer contra o espectador. Eu acho que a torcida deveria ser pra não haver aquisição. A torcida deveria pra não existir uma compra. Porque a gente tá falando, gente, a Paramount comprou por 110 bilhões, é uma compra bilionária, e nessa compra tem o valor de mercado que a Paramount deu na ação já da Warner, né, que é de 31 por ação, mais a dívida da Warner, compra a dívida que era de 30, 40 bilhões lá pra cima, e mais a multa que, como a Netflix já tinha me mandado o e-mail, a Netflix fica com vergonha de ter me mandado o e-mail, e aí precisa de uma multa pra Netflix ganhar 3 bilhões lá também, que mais o montante de multa. Cara, vocês imaginam uma indústria desse tamanho pra, tipo assim, eu quero pagar a sua multa, tipo, é nesse nível que a gente tá falando. Então não é brincadeira, né, tá afetando a vida de muita gente. E aí os desdobramentos, eles são vários, né, pra um lado e pro outro. Eu acho que tem coisa negativa acontecendo de um lado e coisas muito mais negativas acontecendo de outro. Eu acho que a compra da Paramount, ela é muito mais perigosa no sentido político atual no qual vivemos, né? Porque a Paramount, ela tem o David Ellison, que é o grande representante atual, né? Ele é o grande manda-chuva ali da Skydance, e ele que dirige um pouco as diretrizes políticas do que é que vai ser feito ali dentro.
dentro. Ele é o dono da empresa, gente. Ele é o dono dos 110 bilhões de dólares lá que foi investido nessa pancada dessa aquisição. E já rolaram muitas perseguições já na primeira, quando a CBS reclamou pra caramba quando teve aquela primeira aquisição, que alguns jornalistas, alguns apresentadores estavam sendo perseguidos, né? O Colbert, o programa do Stephen Colbert acabou, acho que é um ponto que a gente também pode tratar, porque também é uma coisa de sinais dos tempos, Sim, mas o programa dele acabou porque era uma voz dissonante, anti-governo, e a Paramount precisava fazer concessões pro meninão Donald Trump, para o meninão Donald Trump poder liberar no FCC os processos de compra, de fusão que ela quer manter. Exato, então eu acho que, tipo assim, por mais que a Netflix tenha um discurso muito torto, a Paramount ter conseguido pagar essa multa e superar ali dentro dos leilões, né, que também foi um leilão todo torto, todo errado, como se esse povo também fosse super puro e limpo e, ai, que flores, né, mas assim, foi tudo torto, e aí você tem um CEO que vai chegar e vai falar assim, não, vamos manter como está, vamos manter a normalidade, né, é só seguir a vida de cada um. Gente, isso não existe. O manda-chuva chegou, ele vai colocar as regras dele, entendeu? É aquilo, os Zaslav, pra quem tava achando os Zaslav um problema, agora vocês vão ver o que é um problema real, sabe? De um grande conglomerado de mídia com o poder que eles vão ter. Óbvio que vai ter aí depois as consequências culturais e de como esses produtos vão ser distribuídos e passar de um lado pro outro, né? A dança dos dragões aí pra usar um produto deles. Dança das cadeiras. A dança dos dragões das séries, né? Vai acontecer tudo isso, mas eu acho que para além disso existe toda essa briga pela narrativa, né? Que é muito mais importante a gente olhar do que só, tipo assim, não queria Harry Potter na Netflix. Tipo, cara, não é isso, sabe? Não tem nada a ver. Eu acho que, nossa, são tantos ângulos, né, pelos quais a gente pode pegar. Eu acho que eu queria discutir um pouco mais artisticamente, porque companhia, sabe, empresa, estúdio, foda-se os três, foda-se a Netflix, foda-se a Paramount, foda-se a Warner, eles são todos mega oligopólios, não tem ninguém ali ficando pobre entre os executivos, entre os CEOs, não tem ninguém ali tristinho porque tal coisa aconteceu ou deixou de acontecer, é tudo cobra comendo cobra. Eu acho que a primeira grande discussão que se estabeleceu foi do ponto de vista artístico, né, até mencionei antes de passar pro Lucas, os sindicatos produtores, sindicatos diretores, que se posicionaram muito contra a compra da Netflix, por conta especialmente do modelo de exibição, né, a Netflix, o Ted Sarandos deu declarações, assim, de horrorizar qualquer pessoa que já pisou num cinema na vida. Falou que o filho dele é editor e assistiu Lawrence da Arábia no celular. Falou que Barbenheimer teria sido tão grande quanto se tivesse sido na Netflix, no streaming. Então, assim, as noções que o Ted Sarandos, CEO da Netflix, tem de entretenimento, elas são pavorosas pra quem tem um mínimo de carinho por cinema. Pavorosas, assim. E os sindicatos perceberam isso. Ninguém ali é trouxa. Hoje o pessoal fala bem da Netflix, saiu no citação do Spielberg falando essa semana bem da Netflix, sim, tangencialmente, mas falou, sabe? Eu trabalho com a Netflix, eu não tem problema nenhum de você trabalhar com a Netflix, mas eu amo a sala de cinema, a experiência do cinema é única, aquelas coisas que eles sempre falam e que é verdade, né? A experiência comunal, 70 estranhos entrarem numa sala escura e saírem de lá com alguma coisa em comum, uma experiência significativa que eles viveram, sabe? Tudo isso é verdade, eu concordo com o Spielberg, mas eles têm esses meandros, assim, de não melindrar a Netflix, porque ela é um grande player, ela é uma big tech que virou estúdio, mas hoje ela é um grande player do mercado e ela costuma oportunizar a gente que tem dificuldade de achar financiamento, sabe? Já fez isso mais, hoje menos, mas ela tem essa margem, assim, nela, né? Ela quer ser levada a sério, né, pelos sindicatos. Também por dinheiro, mas ela quer ser levada a sério e ela continua investindo nisso. Mas do ponto de vista artístico, seria pior, né? A gente acaba ficando com um mal menor, porque é mover muito as cadeias produtivas, pra usar o termo que o Gusta usou, e mesmo com a Paramount comprando, vai ter um monte de demissão, vai ter... processos de fusão são sempre terríveis, né? Mas com a Netflix, a gente poderia estar falando de um passo muito mais avançado da destruição desse modelo de cinema. E aqui cabe um parêntese, que cinema tá longe de ser só isso, cinema tá longe de ser só Estados Unidos, a produção brasileira continua, a produção europeia continua, a produção de todos os lugares continua, com as nossas dificuldades, com o nosso baixo orçamento, porque nós não temos uma indústria que funcione dessa maneira, mas o cinema continua, o cinema sobrevive em outros lugares, o cinema não depende só da estrutura industrial dos Estados Unidos, só que a estrutura industrial dos Estados Unidos, infelizmente, ela ainda é muito mais relevante do que a gente pensa
pensa, o nosso Cinépolis aqui, do shopping aqui do lado, ele depende dessa produção estadunidense. Ele se estrutura com base no que a indústria americana vai trazer, no volume que ela vai trazer, no que ela vai divulgar mais ou menos, no tipo de orçamento que eles vão trazer. As distribuidoras se baseiam nisso, as produtoras se baseiam nisso, mesmo as produtoras de médio porte. Então, a aquisição da Warner pela Netflix iria chacoalhar e muito essas estruturas, iria acelerar um processo que algumas pessoas estão tentando bloquear, né? Principalmente o pessoal que trabalha na área. Pode parecer que a gente tá tomando uma posição conservadora em falar da Paramount como um mal menor, mas não é um conservador ideológico, é um conservador da estrutura, né? Da estrutura de trabalho das pessoas, é um conservador é um conservador do lado dos artistas. Esses artistas entendem que a compra da Netflix não é um progresso, ela é uma mudança de regime. E por esse sentido é bom que a Netflix não tenha conseguido comprar, mas do ponto de vista Veja por outro lado. sociopolítico, é assim, falei do Colbert, a quantidade de concessões, de puxa-saquismos, de grandes CEOs, não só de Hollywood, mas se é o caso, né, para um governo neofascista, governo neonazista, vamos combinar, né, um governo que põe gente mascarada para massacrar seus próprios cidadãos porque não gosta do governador do estado. Você tem uma empresa e um monte de CEO puxando o saco, aparecendo em foto do lado dele, falando tanto que ele é lindo, tanto que a cor laranja dele está resplandecente. Vocês acham que isso não vai ter impacto na vida das pessoas e que isso não pode ter impacto no conteúdo e não pode ter impacto nas produções? Então a gente pode caminhar para algum nível de censura, embora eu seja resistente a essa ideia, porque eu acho que é aquela coisa como o Lucas falou, da bomba com adesivos LGBT colados nela. Continua sendo uma bomba, sabe? Mas essa lógica republicano-democrata. Só que o problema é que o Trump é um neonazi. O governo Trump é neonazista. Então, assim, se você faz concessões para um governo neonazista, onde é que você para, né? Então, pode ser sim que eles falem, não, a gente facilitou para vocês a compra, a gente facilitou para vocês a negociação aqui do oligopólio, a gente vai fingir que vocês não estão formando um oligopólio, vai deixar a fusão continuar, mas opa, e esse conteúdo aqui? Isso aqui não tá muito legal. E isso aqui? Vocês não acham que isso aqui tá muito woke, não? Não, isso aqui, ó, não, isso aqui vocês não podem pôr. O que vocês acham da gente? O que vocês acham da gente direcionar o orçamento de um lado pro outro aqui? Ó, fiz isso pra vocês têm que fazer isso pra mim. E aí você vai cedendo, né? O que você tem? Um filme de 40 milhões de dólares sobre a Melania, a pessoa mais desinteressante que existe na face da Terra, feito lá pelo Jeffrey Bezos, pra alisar. Então, assim, a gente tá vivendo tempos muito sombrios falando em política, e é óbvio que eles podem e certamente irão refletir no entretenimento. Então, é uma discussão com muitos aspectos, com muitas camadas. Ao mesmo tempo, eu infelizmente vou soar muito pessimista aqui hoje, gente. Meu querido público, meus queridos amigos. Eu geralmente sou, mas assim, eu não vejo um cenário positivo pra isso. Eu acho que a gente está jogando um problema pra frente, empurrando o problema com a barriga. Porque pode ser que daqui a pouco a Paramount seja vendida pra Netflix. Porque a gente tá vendo uma mudança de como a sociedade se estrutura, sabe? A gente tá vendo uma mudança de como não é o entretenimento que está mudando, a gente tá vivendo um período de ultra individualização de tudo. A gente vive uma cultura ultra individualista. As experiências comunais, elas estão desaparecendo a olhos vistos. Então, a resistência da Paramount para manter a janela dos cinemas hoje, ela pode durar mais uns 5 anos, pode durar mais uns 6 anos, pode durar até mais uns 10 anos. Mas esse parece um trem que está descarrilhado rumo à ultra individualização. A gente está vivendo a era do anúncio direcionado no que você ouve, no que você veste, no que você assiste, e a Netflix é a rainha disso, mas os outros também não estão para trás. A Netflix mudou o mercado completamente. E não é só uma questão de, a gente conseguiu protelar essa venda, agora está tudo bem. O mercado está caminhando para esse sentido. O que a gente pode fazer para, de alguma maneira, resolver essa questão? Eu acho que o buraco está muito mais embaixo. Como é que a gente vai lutar contra a ultra individualização de tudo? Você vai num lugar e não importa a música que tá tocando, porque você tá de fone. Você vai no cinema, mas você é mais mesmo quem tá indo pro cinema, até o Augusta falou, mas você é mais importante do que o cinema. Eu vi relato de gente que viu, eu tava na sala de cinema e o cara foi lá, um adolescente, sei lá, abriu o celular, abriu o Free Fire e ele ficou jogando Free Fire o filme inteiro.
inteiro. Então, assim, você já não tá falando de uma cultura que já se adaptou ao outro individualismo, uma cultura que já não respeita a experiência comunal, já não respeita a lógica do cinema, já não respeita como o cinema funciona. Então, assim, a ideia é como é que a gente batalha isso? São campanhas de conscientização? Isso são regras mais rígidas? Mas regras mais rígidas não vão afastar as pessoas do cinema? Tipo, se eu tiver que deixar o meu celular do lado de fora, eu nem vou no cinema. Então, assim, não acaba que você vai pra uma conversa um pouco mais nichada. Eu penso muitos pensamentos sobre isso, gente. Então, assim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa pra me interromper, porque eu falo mais coisas depois. Eu concordo 100% assim, com o que o Luiz falou. Eu acho que a questão é essa. Todo mundo ali de Hollywood foi contra a compra da Warner pela Netflix justamente por essas questões, como a indústria é tratada, né, hoje em dia. A gente já vê que o cinema como indústria tá num declive já há alguns anos, e ir para uma empresa que só se importa com dados e quantas visualizações vão ter filmes que são lançados no seu aplicativo, cara, ia terminar de matar o cinema como indústria, como arte, né? Então, mas a Netflix traz bons diretores. Cara, sim, mas assim, é completamente diferente a maneira que eles tratam isso. Como é que o filme vai ter uma sobrevida? Como é que aquela produção vai... Cara, várias propriedades intelectuais que vieram por conta de diretores autorais e se tornaram na cultura pop, vieram por conta de uma ideia, de um diretor, de um artista que, né, o estúdio foi lá, apostou naquilo e deu certo. E hoje em dia a Netflix vai por um caminho completamente diferente. Tipo, o que já fez sucesso? Vamos fazer a versão live action, vamos fazer a série, vamos fazer sabe? Então, assim, cadê a originalidade? Isso fica perdido. Mas em termos artísticos, assim, cara, eu também acho a Paramount tão perigosa quanto, porque pra mim é questão de tempo, como o Luiz falou, daqui a alguns anos ela ser comprada por a Netflix da vida, por algum outro serviço de streaming, e basicamente as experiências coletivas, né, estarem morrendo, e a gente tá tendo esse culto só às experiências cada vez mais individualizadas. Cara, isso aí me assusta um pouco, assim, em termos do que vai virar, assim, mas o cinema, cara, porque assim, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, porque é muito complicado, porque ao mesmo tempo, a gente tem sempre uma sobrevida de, tipo, eu gosto sempre de pegar o exemplo do vinil e das câmeras Cybershot, que voltaram agora, né? À medida que as coisas vão ficando cada vez mais artificiais e mais individualizadas, a gente vai voltando a buscar essas experiências, mas, sabe, gente, voltaram com câmera analógica, voltaram com... Cara, é aterrorizante essa ideia digital. de que nada pertence a gente mais. O meu videogame vem sem leitor de disco, porque nada me pertence mais. Se eu não tiver uma assinatura, eu não tenho um jogo. Se eu não tiver um streaming, eu não tenho um filme. Se eu não tiver um Spotify, eu não tenho um álbum, eu não tenho um single. Então, assim, nada pertence a gente. A gente tem acesso a tudo, mas tudo pode ser tirado da gente a qualquer momento. Isso é cultural, e isso, a compra da Paramount ao invés da compra da Netflix, não vai mudar isso, sabe? O cenário é muito mais complicado do que essa simples venda. Então, assim, e aí, né, pegando esse exemplo das câmeras e do vinil, né, que são coisas que as pessoas voltaram a consumir hoje em dia, porque à medida que as coisas vão ficando artificiais, algumas pessoas vão voltando a querer ter essas experiências que, cara, eu quero comprar o meu disco e sentar e ouvir o meu disco. Quando foi a última vez que eu parei e ouvi um disco inteiro, um álbum inteiro aqui pra apreciar ele, sabe? A gente coloca a música pra ouvir no carro, enquanto a gente tá fazendo outra coisa, mexendo no celular, no semáforo. Então, as câmeras, né? Hoje em dia a câmera tá no celular, eu tiro só pra postar em rede social e a IA já corrige tudo que tá feio ali sabe? Então, assim, vai virando... À medida que as experiências vão ficando mais artificializadas, eu vejo que vai tendo essa contracultura também de ir buscando essas outras experiências, mas que é uma coisa muito nichada também, assim. Então, no cinema eu vejo a mesma coisa, assim. O cinema, se chegar ao ponto de acabar e de ser cada vez mais engolido pelo streaming, a gente vai ter um outro cinema de rua ali que vai ser caríssimo pra você ir, que vai ser uma experiência, assim, muito... Nossa, hoje eu vou ao cinema. Sabia que lá em São Paulo tem um cinema agora que eu vou revitalizar. Vai ser uma coisa assim, sabe, cara? Não vai ser o acesso que a gente tem hoje, sabe? E, cara, infelizmente, pra mim é uma questão de tempo também, dessas empresas irem pulando de galho em galho aí, uma pra outra, até a gente ter um domínio, assim, cara, eu acho assustador o que vai virar. Sabe o que cinema vai virar? Vocês vão ficar chocados que eu vou falar agora. O balé, a ópera. Porque, assim, a ideia do Chalamet, eu tive uma discussão com a Carla sobre isso. A ideia da discussão do Chalamet não estava errada. O Chalamet, ele se expressou de forma muito infeliz e ele piorou quando ele falou, não, perdi 14 centavos de audiência. Então ele desprezou muito na linguagem. Mas quem pega o clipe inteiro do que ele falou, ele estava discutindo que ele não quer fazer parte de uma indústria que é uma indústria de nicho.
nicho que as pessoas não gostam de ir, que as pessoas têm que ir só pelo sentido moral de preservar aquilo. E é um pouco que o balé e a ópera viraram. Balé e ópera são difíceis em termos de acessibilidade hoje. Eles viraram coisas nichadas, coisas de quem aprecia. E o cinema está virando isso. A gente nunca vai deixar de ir ao cinema. A gente, nós três aqui, sabe? E tantos outros que são apaixonados pelo cinema em si. Mas quem encara o cinema como um simples escape, como um simples entretenimento, já está deixando de ir. Então, assim, a discussão sobre o nicho, ela é muito complicada. E o Lucas falou sobre voltarmos ao vinil, voltarmos à câmera digital. Também é um exemplo do nicho. A gente quer essa coisa porque a gente quer ter a coisa que pertence, mas um vinil novo custa R$350. Gente. Exatamente. Então é assim, não é, beleza, é uma coisa pra qualquer um. Ou você vai comprar um vinil antigo, que um vinil antigo custa 100, o que já é inacessível pra maior parte das pessoas. Ou se você for comprar um disco novo, ele custa 350, 400, 500 reais, sabe? E vira coisa também desse mega capital. E o 21 Pilots lançou 21 versões diferentes de vinil pra ter edições de colecionador de anos diferentes. A Taylor Swift lançou 7 vinis diferentes pra ter edição de colecionador. É dinheiro, especulação. Então você também não tem uma... eu estou voltando ao analógico por uma questão moral só. Também vira uma questão de capitalizar em cima da coisa. Então o cenário todo é muito difícil. Eu queria dar um exemplo antes de passar pro Gusta. Eu tive uma conversa com a Fabi. Ela postou alguma coisa sobre Agente Secreto, que entrou na Netflix agora. E eu falei pra ela de uma coisa que a gente discute muito aqui, que assim, é um dos principais objetivos que a gente tem aqui no podcast. O Gusta fala muito em curadoria, que é essa espécie de curadoria, porque ela tá tendo... O Agente Secreto entrou na Netflix agora, recentemente, umas 2 semanas atrás, pra quem tá ouvindo esse episódio na data de lançamento. E tem uma enxurrada de pessoas falando que não entende o Agente Secreto, que acha o Agente Secreto inacessível, que acha o Agente Secreto confuso. Então, assim, gente, olha o universo que a gente vive. A gente vive um universo em que ou você é um mega crítico, como esses que a gente admira muito, como, sabe, o Felipe Leão, como o Márcio Salem, como, sabe, sei lá, Vilaça, o Dalan Nogari, essa galera que a gente gosta muito, Diego Qualy e tal. Ou você é um mega crítico que assiste filme pra caralho, que vive disso, que vê todos os filmes de todo lugar, que vê filme de todo país com muita facilidade, que se interessa a esse ponto, que traz pra gente essa coisa. E a gente aqui, a gente tem essa ideia de ver mais filme, de se inspirar nessas pessoas pra se transformar neles, mas eu não sou nada perto desse cara, sabe? Eu sou um curioso só. Aí a gente tem aquele grupo de film bros, o cara que acha que o Tarantino, o Villeneuve e o Christopher Nolan são os melhores diretores que já existiram na face da Terra, sabe? Porque é isso que eles têm de referência de cinefilia. Cinefilia é isso. E a gente dá risada desses caras, porque os caras não têm acesso a filmes, sabe, de outros países, eles ficam presos dentro da bolha americana, não sei o quê. E aí você tem um outro grupo que acha um filme como Agente Secreto inacessível, que encara cinema de uma forma tão blasé, tão entretenimento pelo entretenimento, que tem dificuldade de processar ideias simples, de concatenar ideias simples, porque tá completamente dentro dessa lógica algorítmica. Assista o filme vendo o celular, preste atenção só nas explosões e vai dar certo. Então eu tava falando com a Fabi que assim, cara, como que a gente concilia esses universos? Eu não acho que a gente aqui é arrogante, que a gente aqui é metido a elitista, a gente sempre foge muito disso, a gente sempre fala muito sobre acessibilidade, sobre, galera, assistam mais filmes diferentes, vocês vão gostar, filme não é nada inacessível, nada cabeçudo, não sei o que, a gente sempre fala sobre isso, mas eu tenho certeza que pra muita gente a gente soa elitista, a gente soa arrogante, porque a gente, semana passada, falou de um filme que é feito pra te incomodar, que é o Se Eu Tivesse Pernas, sabe? A gente vai soar inacessível pra muita gente, e a gente não tá nem raspando a superfície do que é o cinema e as suas variantes, as suas formas. Então como é que a gente une esses mundos? Como é que a gente acaba com esses abismos entre esses grupos, sabe? Como é que a gente concilia essas coisas? Então nessa lógica, é meio Arthur Tuoto, deixa o cinema morrer, porque tá morrendo, né, velho? Se você for por esse lado, como que você concilia isso? É desesperador. Até gente foda, que vê muito mais filme do que eu vi de minutos de série de TV, tem que cair em clickbait pra poder pagar as contas, fazer clickbait pra poder pagar as contas, sabe? Tem que falar sobre coisas cartáveis. Clickbait, então assim, Gusta, como é que faz, a gente tem sabe? dois cortes que a gente pode aproveitar aqui. Luiz defende Timothée Chalamet e Luiz diz que a geração Z é burra. Temos esses dois que vai, viralizar, cara.
Tem muita gente da geração Z apaixonada em cinema que entende muito mais que nós. Não é uma questão de geração Z. Tem gente da nossa idade que tá com o cérebro frito pela algoritmização da Netflix, sabe? Que está assim, que aceitou que cinema e TV é só aquilo ali que o algoritmo entrega e pronto, que tá preso nesse ciclo eterno de filmes que são todos mais ou menos iguais, com a mesma paleta, que contam a mesma história, que não incomodam ninguém, que não irritam ninguém, que não provocam ninguém, porque eu assisto isso aqui só pra enquanto eu tô mexendo no Instagram, nas minhas DM, vendo foto dos meus amigos viajando. Então aí, é isso que virou? É plano de fundo? É background? Então assim, como é que a gente diminui esse gap? Como é que a gente trabalha pra fazer com que esses grupos tão distintos se conversem mais, sabe? Cara, e assim, eu falei que eu acho muito nebuloso o que vem por aí da Paramount, justamente porque se a gente for fazer uma análise fria, né, a gente pode esperar que eles vão barrar muita coisa de ser feita, que eles vão empurrar muita coisa goela abaixo pra ser feita, isso tudo pode ser esperado, mas ao mesmo tempo também a gente pode ver como uma sobrevida que o cinema vai ter, porque assim, olhando de uma forma fria, é o que a gente falou aqui, são empresas, é uma indústria e eles querem lucrar. E cinema dá dinheiro, gente. A gente viu Barbie e Oppenheimer aí fazendo um movimento gigantesco dois anos atrás. Que são bons filmes. E são bons filmes, e são filmes assim, de diretores que tinham a sua visão da coisa ali e colocaram ela em tela. E assim, não era um repeteco de alguma coisa que já existe. Tipo, a Barbie era uma boneca que já faz parte da cultura pop, mas que a gente tem um diretor que foi lá e fez uma visão completamente original e inventiva ali em cima daquilo. E, enfim, eu acho que a gente pode ter essa sobrevida aí por alguns anos, mas é muito nebuloso como eles vão tratar tudo como indústria e se eles vão saber aproveitar isso em termos de bilheteria, né, cara? Acho que até o Gusta falou isso em algum episódio aqui que a gente tava falando sobre esse excesso de remakes e de continuações que a gente tem. E se a gente para analisar, cara, o que deu dinheiro por muito tempo no cinema, o que fez sucesso por muito tempo no cinema, que ainda faz, que a gente vê, vira e mexe quando é lançado, a gente vê fazendo sucesso, são produções originais, são ideias originais, né? Então, não é porque... Cara, é sempre uma leitura muito errada, né, que a indústria tem, parece. Assistiram o filme do Homem-Aranha deu certo em 2002, vamos fazer só filme de herói agora, nos próximos 20 anos. Cara, não é isso, sabe? Porque o Top Gun foi muito bom. Vamos fazer só... Agora, depois de Fórmula 1, vai vir o quê? Vai ser de barco agora? Vai ser de... sabe? Então... Jet Ski, o próximo filme do... Jet Ski. Nossa, Jet Ski ia ser da hora, hein? Pedro Sampaio. Aí, convenceu você já, uma continuação. Mas assim, sabe? Então, eles ficam sempre se debruçando em cima de uma ideia, ao invés de eles olharem do ponto de vista, precisamos de mais diretores autorais, precisamos de mais ideias originais que vão funcionar e que a gente pode apostar que podem ser bons filmes e é o que vai trazer o pessoal pro cinema. Eles ficam se escorando sempre em coisas que já funcionam e tentando espremer até a última gota daquilo ali e vai virando um suco da mesma coisa, sabe? Ao mesmo tempo, amigo, antes de passar pro Gusta, eu li uma pesquisa faz um tempo já, e eu infelizmente vou fazer uma coisa horrível aqui, que é não saber citar onde eu li, né? O acúmulo de informações, mas era uma galera entrevistando pessoas que vão ao cinema. E essas pessoas falando que vão ao cinema, era uma medida enorme, sabe? A grande maioria falava assim, não quero citar número pra não citar número errado, mas a grandíssima maioria falava que não aguentava mais remakes. Não aguento mais remake, não aguento mais, sabe? Continuação, remake, filme de super-herói, não sei o que, não sei o que. E a pergunta seguinte era, quais foram as últimas coisas que você assistiu no cinema? E eram todos remakes ou continuações ou coisa. E aí, quando citava filmes originais que estavam em cartaz, essas pessoas não estavam indo. Então, existe uma espécie de cultura de, olha, eu não aguento mais remakes e continuações, mas não é a minha responsabilidade fazer com que filmes originais deem certo. É a responsabilidade dos outros. Então, assim, é sempre aquele outro, é um outro que vai realizar. Tomara que o cinema seja salvo, mas o cinema tem que ser salvo por outro, porque eu vou ao cinema assistir um filme confortável. É meio essa lógica. É aquela coisa da pesquisa no Brasil, que 98% das pessoas no Brasil conhecem alguém racista e 98% das pessoas no Brasil não se consideram racistas. É a mesma lógica, é assim, a ideia de, não, eu não aguento mais remake, mas se eu for no cinema eu vou ver o remake. Eu não aguento mais continuação, mas se eu for no cinema eu vou ver a continuação. Então, assim, você acaba terceirizando a responsabilidade de salvar o cinema. Você quer que o cinema seja salvo, mas você não faz a sua parte pra salvá-lo. Então, você é o público como um todo, né? Então, viu, esse debate tem muitas pontas. Gusta, puxa a ponta que você quiser aí pra você conversar um pouco, que a gente tá falando muito. Tantas pontas tem que a gente tá falando aqui do cinema, né, e tal, que essa discussão foi a mais... Eu acho que ainda é a maior delas, porque ela nasce de um sentimento, assim, e de um... É uma coisa muito 2020, esse retorno à sindicalização, ao retorno da classe, os produtores, os filmmakers, as pessoas envolvidas nas produções,
produções dos filmes em geral, e principalmente nos Estados Unidos, sempre foram muito organizadas com relação aos direitos, ao que elas precisam ter em set, a como um set precisa funcionar, as regras de horário, funcionamento, ao elenco, o que o elenco pode, o que não pode, o que o dublê tem que fazer, o que não pode fazer. É muito regulamentado, porque é uma indústria que envolve muito dinheiro. Tudo que tem muito dinheiro envolve muitos riscos, né? Então você precisa regulamentar aquilo de uma forma muito satisfatória, pra dizer o mínimo. E eu acho que essa discussão pós-2020 veio ali com o excesso do IA, né? Do uso de inteligência artificial. Veio também com a greve dos roteiristas, que deixou essa discussão um pouco mais, eu acho que mais evidente, né? De tipo assim, olha, o cinema está correndo perigo, nós estamos sofrendo pressões aqui externas a nós e nós não podemos fazer nada a respeito. Os atores estão sendo substituídos por máquinas, estão pegando as expressões dos atores e transformando em animação para colocar em produto genérico que vai ser soltado ali em qualquer streaming, em qualquer da sua esquina, de sua preferência. Então, assim, essa discussão começou a ficar muito quente quando tudo desembocou ali na compra da Warner pela Netflix. Eu acho que, assim, foi a gota d'água. Todo mundo se revoltou muito. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Essa discussão, ela é muito maior do que só a morte do cinema. Ela tem várias facetas, que tem essa coisa do espírito do tempo, que o Luiz falou, que é a fragilização também das relações de trabalho, né? As relações de trabalho da classe dos filmmakers ali, né? De todo mundo envolvido nessa grande indústria. Então, segurar por mais tempo, gente, também, eu entendo que é meio pessimista e tipo, uma hora vai piorar, uma hora vai dar merda. Mas segurar também é uma forma de garantir a subsistência e manter a roda girando. Nossa, ainda bem, claro. Exato. Então, assim, segurar a Netflix talvez seja uma forma também de não deixar isso tudo ultra processado a ponto de você ter, assim, um desmonte total das classes, das famílias. Existem pessoas que dependem dessas rendas entrando. Então, tem toda essa questão por trás também, né? E não só a questão do cinema, né? Eu acho que, assim, a gente tá falando muito aqui do cinema, mas também tem a questão dos canais que vão ser incorporados, né? Tem a questão da qualidade em si das produções, né? Porque por um tempo, esse ganhar um tempo é também, tipo, parece que a Paramount falou aí de autonomia pra HBO. E a autonomia pra HBO é muito bom pra gente. Eu quero autonomia pra HBO. Porque a HBO, apesar de não fazer cinema, a HBO faz TV e a TV da HBO é top. Eu quero a TV da HBO. E a HBO, por exemplo, tem o John Oliver, que é uma das pouquíssimas vozes combativas da televisão hoje, assim, sabe? Do streaming hoje. E vai acontecer alguma coisa com ele? Autonomia pra HBO até quando? Ou o quanto a conversa de autonomia pra HBO é pra fora, é pro espectador. Não, a nossa qualidade vai continuar, mas aí no backstage eles vão cortar tudo que não agrade a administração, sabe? É também uma possibilidade. Mas assim, no ponto de vista que o Zaslav tava tratando a HBO, parece que é um respiro um pouco maior, parece que dá um pouco dá um chorinho assim pra HBO, sabe? Tipo, não, peraí, a gente vai ter certa segurança ali. Dá uma certa segurança, dá produções televisivas que vão ter um pouco mais de qualidade, o selo HBO de qualidade, porque a impressão que tava dando era que o Zaslav, mesmo antes de vender a Warner, ele tava tirando os selos de qualidade das coisas, dos produtos. É tipo o chocolate do Brasil que começou a virar sabor inspirado em chocolate, sabe? Tipo assim, é HBO, mas é sabor Game of Thrones, não é Game of Thrones. Acredito que no meu podcast, no meu hobby, eu ouvi a mesma coisa que eu ouço dos meus alunos todo santo dia. Esse meme é meme de hétero. Eu tô tentando me mesclar aqui com vocês. É uma coisa que vocês deveriam ter dado risada. Ruim. Eu falei mal dele ontem. É aqueles memes que inspira já em um dia, né? Tipo assim, ele já nasce inspirado. Não, mas a minha ponte aqui foi perfeita, né? Vocês entenderam. É essa coisa assim de você desqualificar o produto, de você tirar. É tipo assim, não, a gente não vai mais desqualificamos o seu meme agora. Exatamente, é desqualificação geral, né? Mas é você tirar o selo de qualidade, não, a gente tira a bandeirinha de transgênico da embalagem e manda o pessoal consumir desse jeito. Então você vai lá, faz um produto igualzinho os que a Netflix estavam produzindo, joga na sua plataforma da HBO, que sempre teve um selo de qualidade, e lança pro público, sabe? E remakes, teve Sex and the City que voltou, tem Harry Potter que tá voltando, tem muita coisa acontecendo já dentro
dentro da própria HBO, que é estranho, né? Tipo assim, você fica assim, pera, mas é isso que o Lucas tava falando, é você voltar com remakes, voltar com histórias que não são originais, pra você retroalimentar um público que tá acostumado a assistir o mesmo do mesmo, sabe? Você acha que as pessoas Cara, e a que própria já assistiram Harry Potter vão revisitar esse novo Harry Potter com a mesma intensidade de aquela criança de 11 anos que assistiu Harry Potter pela primeira vez no cinema com o olhinho brilhando? Gente, não dá. A nostalgia, só pela nostalgia, vai virando, assim, um ultraprocessado mesmo, é uma forma da própria indústria de se organizar, vai virando um ultraprocessado que você não consegue mais acessar o que é o sentimento daquela obra, sabe? Não tem mais aquele brilho. Por mais que seja fofinho e que o ator seja realmente parecidinho, não é mais a mesma coisa. Sabe quando você vai outra obra? Você sai de casa num sábado à noite e assim, vai ser normal, você só vai sair pra tomar uns com seus colegas e vira o melhor rolê assim que você já fez em muitos anos, e aí você fica tentando repetir aquilo, tentando ir no mesmo lugar, tentando fazer a mesma coisa que às vezes. E nunca é a mesma sensação. É basicamente isso, cara. Essa coisa da nostalgia é uma eterna busca por uma coisa que você gostou na infância. E outra, começou de maneira original, né? Eu achei que você ia falar dos filmes originais. Sabe quando você foi despretensiosamente assistir um filme que você não tinha informação nenhuma sobre ele, que você não viu no seu Instagram, que não foi nada divulgado, e aí você assistiu e de repente você descobriu que era a melhor coisa que você tinha feito aquele mês? Então, assim, esse é o valor que a gente tem que dar às pouquíssimas obras originais que estão em cartaz no cinema. Não, e a gente tá falando muito de filme, aí o Gusta foi mais pra HBO. Se você pegar as principais, sei lá, top 5 melhores séries que a gente tem até hoje, assim, eu aposto que pelo menos 3 ou 4 são da HBO e são produções originais, que tem uma sobrevida até hoje. E o resto que a gente tá... Gente, olha o buraco, como diria o motorista, a que ponto chegamos. Olha o buraco que a gente tá, a gente depende da Apple, que explora a criancinha na Tailândia pra fazer chip, pra preservar a qualidade da televisão no mundo hoje, sabe? É a Apple, pra fazer é filme, a Apple, sabe? A gente aqui tá virando e falando assim, ainda bem que tem a Apple pra manter padrão de qualidade nas coisas. Que porra, mano! É muito frustrante. Mas assim, olhando pro futuro, em vista do que tava rolando nessa negociação, né? A gente apontou todos os problemas que a gente vê, principalmente constitucionais e dentro da indústria e em relação a Paramount ter comprado a Warner e a ligação dela com o atual governo. Mas eu acho que fica tudo muito incerto, sabe? Foi pra menos pior em termos do que ela poderia fazer com o cinema, como indústria. Então, por enquanto, o cinema se mantém de pé, né? Como indústria, como Hollywood, né? Em si. Mas o que vem por aí, qual o caminho que eles vão tomar em termos de produções, se eles... Eu tenho um olhar muito de que as produções originais, a gente vai ter uma ou outra. E era pra até Nossa, cara, esse debate ele já tá chegando à exaustão, esse negócio das obras originais, porque assim, a gente tá, cara, falando sobre isso já tem anos, de que, né, Hollywood tá vivendo só de nostalgia, já, sei lá, dos últimos 10 anos pra cá, eu acho, praticamente, 5 anos pra cá. E se a gente olhar o Oscar, que é a premiação de Hollywood, se a gente olhar o Oscar hoje, a gente tem Sinners, a gente tem Uma Batalha Após a Outra, a gente tem Um Agente Secreto, a gente tem, pela primeira vez, eu acho que em alguns anos, assim, várias produções originais ali que são muito boas. Esse ano a gente tem um leque de filmes ali muito bons concorrendo. Então, a gente tem filmes tem filme brasileiro lá, a gente tem várias produções originais. E todos esses 3 que eu citei aqui, por exemplo, foram filmes que se destacaram no mainstream, que se destacaram, assim, pro público em geral. Então, cara, já era pra indústria abrir o olho e falar, não, beleza, vamos investir nisso aqui um pouco, vamos tentar essa jogada, já que no mercado é tudo uma aposta, vamos tentar apostar mas aqui. Que a Netflix, ela é espertinha, é muito cavalo de Troia da Netflix. Ela, tipo assim, Ataque dos Cães, 12 indicações, linda, nossa, a Netflix realmente, parabéns, né? Aí, E aí? Mas o que a Netflix tá fazendo por trás, né? O que a Netflix realmente faz, pra além de trazer um Ataque dos Cães? Tem isso? Assim, no fim, eu acho tudo muito incerto do que vai virar. Assim, individualmente, eu fico, já que a gente tá falando da outra individualização, individualmente, eu fico um pouco feliz por a gente ter ganhado esse tempo, porque você fica pensando, por exemplo, nossa, imagina um crossover de Sopranos com House of Cards, sabe? Tipo, Harry Potter e Stranger Things. Será que eu queria ver? Aqueles será que enquanto sorvete de bosta, vivo, né? Aqueles mashup.
O próprio Elijah Wood, né, que fez o Frodo do clássico, né, tipo assim, gente, Senhor dos Anéis é um produto que tá quase na portinha de sair um novo Frodo, né, assim, por causa disso tudo que a gente tá falando, da nostalgia, e o Elijah Wood, né, que fez o Frodo, falou assim, gente, enquanto eu estiver vivo, por favor, não façam um Ou outro seja, Senhor dos chamou a Anéis. atenção de todo mundo, ano que vem tá saindo outro, pode saber. Exatamente, porque é isso, tipo assim, enquanto eu estiver vivo, tem como vocês não fazerem mais esses produtos, assim, tipo, que vão só ativar uma nostalgia barata e que não vão pra lugar nenhum? Eu sinto que eu tô, tipo, eu tô do lado do Elijah Wood, sabe? É o Spotify com Prince, né? Não esperaram nem o caixão esfriar, já tava o catálogo todo do Prince lá no Spotify. E ele se recusou a vida inteira a colocar o catálogo dele em streaming. E ele morreu, acho que não deu 3 dias, de verdade mesmo. Então, esse é o mundo que a gente vive. Como diz o meme lá, né? Já tava bom, disse que ia mudar ainda pra melhor. Já não tá muito bom, tá meio ruim também. Tá ruim, agora parece que piorou. Já tá bom, e agora... É isso. Não vai embora porque chegou a sua hora. O que você acha dessa história toda envolvendo a Warner? Tem expectativas boas pro futuro do estúdio? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa, e no Substack, para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.